Sejam bem-vindos ao canal Táticas Defensivas. Meu nome é Alcides Miranda e no nosso episódio de hoje nós iremos continuar o nosso estudo sobre se o Karate Kyokushin é eficiente para a defesa pessoal nas ruas. Se você quer saber mais sobre o Karate Kyokushin, fica comigo até o final. No episódio de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo a respeito se o Karate Kyokushin realmente é eficiente para a defesa pessoal nas ruas. Essa é a parte 2, nós já fizemos o primeiro vídeo, se você não assistiu, assista o primeiro vídeo, onde eu conto um pouco da vida do criador do estilo, o grande e genial mestre Masutatsu Oyama. Que é importante para você entender, né, a origem do Karate Kyokushin e quem foi o criador do Karate Kyokushin. Antes de entrar nos detalhes, quero pedir para você que você se inscreva no canal, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos e caso queira contribuir com esse canal, tem lá na hora de fazer os comentários o valeu, que é um coraçãozinho, que você pode clicar ali também e fazer uma contribuição ajudando esse canal. Muito bem, mas voltando para o nosso assunto, afinal de contas, o Karate Kyokushin realmente é um estilo eficiente? Quero dizer para vocês o seguinte, a partir dos anos 60, o Karate Kyokushin explode pelo mundo, se torna extremamente famoso, vai para os 5 continentes e se torna um estilo muito querido e muito, vamos dizer, praticado em razão o quê? Justamente da sua eficiência em combate. Considerado por muitos o estilo mais duro e mais brutal de karatê que existe, o Karate Kyokushin. Realmente ele é muito eficiente e muito brutal em combate. Mas antes de entrarmos em detalhes do estilo propriamente dito, eu queria falar para vocês sobre alguns indivíduos que fizeram com que o Karate Kyokushin se tornasse famoso. Eu quero começar falando de atores que treinam Kyokushin em Hollywood. O primeiro deles é o ator Michael J. White. O ator Michael J. White é faixa preta em Karate Kyokushin. Então, nos filmes de ação que ele faz, ele usa a técnica de Karate Kyokushin, entre outras, né, nos seus filmes de ação. Então, ele é um divulgador do estilo Kyokushin pelo mundo. Outro famoso ator que ajudou a divulgar muito o nome do estilo Kyokushin pelo mundo é o grande Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, o grande ator Dolph Lundgren, que vai ser o eterno Ivan Drago do Rocky 4, que é o lutador, faz um lutador soviético que luta contra o Rocky Balboa, né, o Ivan Drago. O Dolph Lundgren, ele é faixa preta, 3º grau de Karate Kyokushin na faixa preta. Um grande lutador de Kyokushin. Para vocês terem ideia como ele é um cara bom e duro, nas filmagens de Rocky 4, o Stallone chegou para ele e falou, olha, vamos fazer uma cena aqui na hora da luta, uma cena mais dura, mais realística, para o pessoal acreditar realmente que a nossa luta aqui é de verdade, então capricha aí, bate forte mesmo. O Dolph Lundgren acertou um soco tão bem dado no Stallone, das costelas, que quebrou as costelas do Stallone e ele quase morreu. Quase que o Stallone tem problemas graves, porque o Dolph Lundgren acertou um soco tão bem dado nele, né? Todo lutador de Kyokushin bate duro. É uma característica do estilo. Você é treinado para bater extremamente duro e forte. Mas eu vou falar isso mais para frente com maiores detalhes. Então vocês vejam que o Dolph Lundgren também foi um grande divulgador do estilo Kyokushin nos cinemas. Agora, o que poucas pessoas sabem é que o primeiro ator que começou a divulgar técnicas de Kyokushin e que recebeu a faixa preta honorífica das mãos do próprio mestre, grande mestre Masutatsu Oyama, em 1966, foi o lendário, o icônico, o grande ator escocês Sean Connery. Sean Connery, o primeiro James Bond e para muitos o melhor de todos, treinava Karate Kyokushin. Nos filmes dele ele usava técnicas de Kyokushin, nos filmes de James Bond, os primeiros. E o próprio mestre Masutatsu Oyama entregou nas mãos dele uma faixa preta honorífica pelos serviços relevantes prestados por ele ao Karate Kyokushin. Quero falar para vocês também sobre 2 lutadores de MMA, campeões do UFC, que são faixas pretas de Kyokushin. O primeiro é o canadense e quase imbatível lutador Georges St-Pierre. Georges St-Pierre, né, um dos maiores lutadores de MMA do mundo, campeão do UFC, faixa preta em Karate Kyokushin. Fez dele um super campeão de MMA, né, as técnicas dele de Kyokushin. A resiliência, né, a rudeza, a rusticidade que ele aprendeu no Kyokushin. E o outro é um lutador que eu também gosto muito, o Rei do Pancrase. Pancrase é um estilo de luta que tem no Japão, que é uma mistura de kickboxing com luta livre. O Rei do Pancrase do Japão e que também foi campeão do UFC, o lutador holandês Bas Rutten. Bas Rutten, um lutador holandês fantástico, cara também duro a beça, faixa preta também de Kyokushin.
Então, esses dois lutadores que foram campeões do UFC são faixas pretas de Karate Kyokushin e também ajudaram a levar o nome do Karate Kyokushin pelo mundo. Então, são contribuições de pessoas aí famosas que ajudaram a levar o nome do Karate Kyokushin pelo mundo. Bem, gostaria de falar agora para vocês a respeito mais agora das características do estilo Kyokushin. Primeiro, eu preciso dizer para vocês o seguinte: eu treinei muitas lutas na minha vida. Eu geralmente conto as lutas que eu treinei em mais de 2 anos. Mas as lutas que eu treinei em menos de 2 anos eu geralmente não comento. Mas agora nesse vídeo eu vou ter que contar para vocês. Na época que eu treinava Muay Thai, eu resolvi fazer uma insanidade de treinar. Apareceu na minha cidade uma academia de Kyokushin. E veio um professor, um mestre de Kyokushin da aula aqui. E eu não podia perder a oportunidade. Eu sempre quis treinar Kyokushin. E eu fui treinar Kyokushin. Então imagine vocês, eu treinava Kyokushin e treinava Muay Thai junto. 2 estilos duríssimos. Então foi realmente, concordo que é uma maluquice, uma insanidade, mas eu treinei os dois. E eu tive a honra de treinar com o mestre de Kyokushin, Tadeu Cortez, que foi aluno direto do grande mestre Ademir da Costa. Bom, o que eu aprendi no Kyokushin? A característica mais especial do Kyokushin, na minha opinião, que tive a oportunidade de treinar esse estilo, é o preparo físico praticamente sobre-humano. É um preparo físico que é treinado de uma forma exagerada. Qualquer coisa que a gente vá fazer no Kyokushin é 100. Vamos fazer agora 100 abdominais, 100 flexões. E agora tem 10 pessoas aqui, cada um conta 100, então é 1000. Então o número que eles gostam mesmo é 1000. Tudo é 1000. Então 1000 chutes, 1000 socos, 1000 abdominais, 1000 flexões, é tudo de 1000. Então o treinamento físico do Kyokushin é algo realmente insano. Porque o grande mestre Masaru Tatsuyama tinha um preparo físico gigante, parecia um ciborgue. Então ele delimitou que todo praticante de Kyokushin tinha que ter um preparo físico excepcional. Eu diria para vocês que dentro da luta de Kyokushin, 70% da luta é preparo físico. Porque se você não tiver um preparo físico excepcional, quando eu falo preparo físico, você entenda, se preparo aeróbico, anaeróbico, força, musculação, ser muito forte, flexibilidade, explosão, rapidez. Você tem que ter tudo isso para ser um bom lutador de Kyokushin. Por uma característica também muito especial. Porque enquanto outros estilos de luta, você tem categorias de peso para lutar, peso leve, peso médio, meio pesado, pesado, você tem categorias de peso, no Kyokushin não existe isso. No Kyokushin só existe uma categoria de peso. A categoria de peso é a categoria livre, absoluta. Então, um homem de 80 quilos pode lutar com 120 quilos. Então, isso é possível no Kyokushin, porque não tem limite de peso. Então, você imagina um sujeito mais leve para poder enfrentar um mais pesado de igual para igual. Tem que ter um treinamento físico assombroso. Então, eu diria que 70% da luta é preparo físico. E uma característica do Kyokushin é a capacidade deles de bater muito duro, muito forte. Todo lutador de Kyokushin bate muito forte. Você é treinado a bater em sacos pesadíssimos de peso. Você tem que fazer treinamento de calejamento do seu corpo. Porque outra coisa que é fundamental nesse estilo é você suportar pancada. Como o seu oponente bate muito duro, porque ele faz também Kyokushin, ele vai bater duro em você, você tem que suportar as pancadas dele. Então, você é treinado e é estimulado a suportar pancadas violentíssimas no Kyokushin. O seu corpo tem que ser todo calejado para você suportar pancadas, no corpo todo. Tem 2 estilos de luta que eu pratiquei na minha vida que eu aprendi que a dor se tornou um companheiro inseparável, que foi o Muay Thai e o Kyokushin. Nesses 2 estilos, você vive com dor 24 horas por dia. E no final a dor se torna seu companheiro, vira um amigo seu. Você já não liga mais em sentir dor. Então o estilo Kyokushin é o estilo que você aprende a conviver com a dor. Você sente dor o tempo todo, toda a luta dói e você tem que aprender a suportar e controlar a dor. O controle de dor faz parte do mindset de combate. E o Kyokushin é um dos estilos que melhor prepara a mente de uma pessoa para suportar a dor. Então, uma das estratégias do Kyokushin é o seguinte: além de você ter um preparo excepcional, eles acreditam que, como você tem esse preparo, você não precisa se movimentar tanto. Tanto é que as lutas de Kyokushin, elas são lutas mais plantadas. Os lutadores de Kyokushin costumam lutar mais plantados no chão, se movimentam menos. Por quê? Porque eles poupam energia. Ao ficarem mais parados, lutando, eles poupam mais energia. Agora, quando você fica mais parado, você se torna um alvo mais fácil de ser atingido. Mas na cabeça do lutador de Kyokushin, como ele sabe que ele tem um preparo excepcional, ele não se importa em ser atingido. Porque ele pensa assim: olha, não importa quão duro você bata, eu vou aguentar. Ora, na hora que eu bater em você, você não vai aguentar a minha pancada. Porque é assim que eles pensam. Bata o mais forte que você pode que eu vou suportar. Eu vou bater o mais forte que eu posso e você não vai aguentar e você vai cair. E é o que acontece, sim, 99% das vezes. Porque os outros estilos não são treinados com essa rusticidade de suportar pancadas e suportar dor como um lutador de Kyokushin é capaz de suportar. E o único estilo que eu conheço que também tem essa mesma mentalidade é o Muay Thai da Tailândia. Você também aprende a bater duramente, carejar o corpo e suportar pancada e dor. Outros estilos você não suporta tanta dor assim.
Mas no Kyokushin você é estimulado a suportar dor sem parar. Então toda a estratégia de luta está baseada no preparo físico e nesse controle de dor absurdo e na capacidade de bater extremamente dura. Então você vai para cima do seu oponente e o lutador de Kyokushin ele praticamente não recua. É muito difícil. Ele vai para cima o tempo todo e vai afogando o oponente em pancada. Chute, soco, joelhada, o que for permitido, ele vai dando pancada no outro até o outro cair. O objetivo é ver quem vai ser o último homem em pé. O Kyokushin é assim. Aquele que for mais resistente fisicamente e mentalmente é o homem que vai acabar em pé no fim da luta. Essa é a mentalidade do Kyokushin. Essa é a mentalidade do grande mestre Masaru Tatsuya. Muito mais do que só o seu corpo treinado, só a sua mente treinada, é o seu espírito treinado. Ele queria saber do que cada um de nós é feito. Do que é feito o seu recheio. Na hora de uma luta dura, quando você pegar um cara duro pela sua frente e começar a bater duramente em você, aí você vai descobrir do que você é feito por dentro. Aí você vai descobrir o seu recheio. E aí você vai descobrir do que é feito o seu espírito. E era isso que o mestre Oyama queria demonstrar com o sistema que ele desenvolveu. Que era uma mistura do estilo Shotokan, do estilo Goju-Ryu e do Judô. Ele misturou essas técnicas, talvez com alguma coisa que ele tenha aprendido também na China, fez essa mistura de tudo isso e levou ao grau máximo exponencial de preparo físico, de rusticidade e de dureza. E criou o estilo Kyokushin, que é esse estilo duríssimo de luta. Para vocês terem ideia, todas as lutas de Kyokushin são por nocaute. É um estilo full contact, onde você bate para valer no oponente e leva a pancada para valer. Sem proteção nenhuma, não tem proteção nenhuma no corpo. Só não vale uma coisa, que são socos no rosto, porque você luta sem luva e sem proteção no rosto. Então o soco no rosto quebraria totalmente uma cara do outro. Então o soco só vale do pescoço para baixo, mas são sem luvas. Pode socar no peito, nas costelas, no abdômen. Chutes valem do cabelo para baixo. Então chute vai no rosto, no corpo, nas pernas, valem joelhadas. Então é um estilo que você vale dar pancada no corpo todo, menos soco no rosto porque não tem proteção. E então é um estilo muito duro. E eu gostaria agora de compartilhar com vocês, na minha opinião, quais são os principais golpes do Karate Kyokushin e características dos golpes. Bom, como eu falei para vocês, primeira coisa, a característica do Karate Kyokushin são bater todos os golpes com potência total. E quando eu falo potência total, é total mesmo. De 0 a 10, 10 no seu oponente. E você tem que aprender a suportar pancada nível 10 também. E seja soco, seja chute, seja joelhada, você vai ter que suportar pancadas duríssimas. Então, primeira coisa. Outra coisa característica do Karate Kyokushin são os famosos chutes baixos. Além do Muay Thai que chuta as pernas, depois o Kickbox que também chuta as pernas, o Kyokushin é um estilo de Karatê que permite chutes abaixo da cintura. Os famosos Yokikos, que são os chutes que você toma nas pernas, podem ser dados com o peito do pé ou com a canela. O famoso Yokiko. Então, os lutadores de Kyokushin estão habituados a tomar chutes nas pernas também, como lutadores de Muay Thai. Não pense que chutar a perna do lutador de Kyokushin você vai derrubá-lo facilmente. Ele aguenta levar pancada nas pernas e chuta muito forte nas pernas também. Outra característica do Kyokushin, que eles têm, que são muito bons, é o que se chama de Iza-Geri. Iza, em japonês, é joelho. Geri é chute. Chute com joelho é joelhada. Eles são muito bons em joelhada. Antigamente valia a joelhada agarrando pelo pescoço e dando joelhada. Depois começou a machucar muitas pessoas fazendo isso. Eles não permitem mais que você agarre a pessoa pela cabeça, mas você pode dar a joelhada pulada. Se você estiver lutando chute, soco, e o cara bobear e você der uma joelhada pulada em tal joelho, você pode dar uma joelhada de encontro pulada. Eles são muito bons em joelhadas também. Agora, tem uma coisa no Karate Kyokushin que é onde aí eles se destacam realmente. Se não bastasse tudo isso que eu já estou falando para você, mas são os chutes giratórios rodados. Eles são muito bons em chutes giratórios e chutes rodados. Porque todo lutador de Kyokushin tem que ser muito flexível. Se dá muita ênfase em fazer alongamento e flexibilidade. Você pode olhar um cara às vezes grandão, até meio gordinho, você fala, esse cara é meio durão. Não, não é durão não. Ele é extremamente flexível, você vai se enganar. Se você achar que ele é grandão, às vezes meio gordinho, ele não é flexível. Eu conheci lutadores de Kyokushin, você olhava e falava, esse cara não consegue chutar alto. Você não tem ideia do que eles conseguem fazer. Para você ter ideia, o lutador de Kyokushin, ele consegue dar um chute na sua cabeça colado em você giratório praticamente a 2 palmos de você. Eles têm essa habilidade. Eles são tão flexíveis e treinam tanto que se ele tiver colado em você numa distância de 2 palmos, ele consegue dar um chute giratório e acertar a sua cabeça. Então é incrível. Não só os chutes giratórios na cabeça, acertando a cabeça laterais, como os chutes também dando chutes diretos. Então, agora, o golpe que, na minha opinião, é o golpe mais simbólico e o golpe mais clássico do Karate Kyokushin. Você só vai ver esse golpe geralmente sendo aplicado no Karate Kyokushin.
Para vocês terem ideia, eu falei para vocês que eu tive a honra de treinar há 32 anos atrás Karatê Kyokushin com o mestre Tadeu Cortez, um grande campeão. Ele lutou o campeonato japonês no Japão, ele nocauteou o campeão japonês no Japão com esse golpe que eu vou falar para vocês, que era o golpe favorito dele, que é um golpe clássico do Kyokushin, que chama-se Kaiten-geri. Kaiten-geri em japonês quer dizer Kaiten, quer dizer roda, geri, chute. Kaiten-geri quer dizer chute em roda, chute giratório. Como é que funciona esse chute? É um chute tradicional do Karatê Kyokushin. Não é tão fácil de acertá-lo, mas se acertar, pode chamar a ambulância e o sujeito vai sair de maca e vai para o hospital. Esse chute é o seguinte: o sujeito está trocando soco com o outro, dando chute em cima, chute nas pernas, de repente ele se joga para frente como se fosse dar um salto mortal. O lutador está lutando, dá um salto mortal para frente. Nesse salto mortal para frente, ele joga o calcanhar na cabeça do oponente que está na frente. Então imagina você dar um salto mortal para frente com o seu calcanhar caindo no meio da cabeça do oponente que está na frente, acertando ele de chapa, com o calcanhar girando com todo o peso do seu corpo, pegar na cabeça do cara. Cai na hora nocauteado. Na capoeira brasileira existe um golpe parecido com esse, chamado Aoshibata. A capoeira tem um golpe muito parecido com o Kaiten-geri, que chama Aoshibata. Geralmente os capoeiristas dão esse golpe quando o sujeito está um pouco mais baixo. No Kyokushin, eles costumam dar esse golpe com o sujeito em pé. Quer dizer, como se fosse um salto mortal para frente, onde o calcanhar pega no rosto do oponente e nocauteia ele. Então, esse é o golpe, na minha opinião, o golpe mais tradicional e mais diferente do Karatê Kyokushin. O Kaiten-geri. É um golpe fantástico, muito bonito de ver. Quando acerta, realmente é incrível o resultado. E quero terminar para vocês falando algo que eu já falei no primeiro vídeo, que o Karatê Kyokushin tem uma prova, um tipo de treinamento que o mestre Oyama, ele mesmo, criou esse método, que é o famoso desafio das 100 lutas. Alguns lutadores se submetem a esse teste extremamente rigoroso. Para vocês terem ideia da dificuldade de passar por esse teste, ao longo de toda a história do Kyokushin, desde que ele foi criado, só 30 pessoas no mundo passaram por esse teste. Sendo que o primeiro a passar foi o grande mestre Masutatsu Oyama. Ele não só passou, como ainda mostrou que ele era realmente fora de série, um fenômeno. Porque enquanto o teste é passar por 100 lutas seguidas, 100 adversários seguidos, um atrás do outro, durante 2 minutos, você luta 2 minutos, vem o outro 2 minutos, 2 minutos, são 100 lutas de 2 minutos, onde você tem que nocautear metade dos seus oponentes e você tem que empatar no máximo com os outros 50%. Não pode perder nenhuma luta e não pode pedir para parar. O mestre Oyama fez esse desafio, foi o primeiro a fazer. Ele fez 3 dias seguidos, lutando com 100 homens em cada dia. Ele lutou com 300 homens. Venceu os 300 com um golpe só em cada um. Nocauteou todos. Mas ele era um fora de série, era um ciborgue praticamente. Mas os outros que tentaram fazer, foram 30 pessoas no mundo que fizeram isso. Para vocês terem, entre os 30, uma mulher. Uma mulher conseguiu passar por esse teste. Ela se submeteu ao teste e passou. Imagina uma mulher fazer isso. Fazer 100 lutas seguidas. E eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos a honra, dentre os 30 indivíduos que fizeram isso no mundo, 2 foram brasileiros. Então, o Brasil se coloca hoje, sempre, mas hoje, como uma das maiores potências no mundo em Karatê Kyokushin. E o Karatê Kyokushin começa no Brasil com o mestre Seiji Zobi. E ele forma vários campeões. Dentre os campeões que ele formou o grande mestre Ademir da Costa, Glaube Feitosa e o super campeão mundial de Kyokushin, o grande Francisco Filho. E desses mestres todos que eu estou falando para vocês, 2 deles passaram nesse teste, que foi o Ademir da Costa, o primeiro a passar pelo teste das 100 lutas, e depois o grande super campeão Francisco Filho também passou pelo teste das 100 lutas. Então, o Brasil tem a honra de ter, entre os 30 indivíduos que passaram por esse teste no mundo, 2 brasileiros passaram o teste da luta dos 100 homens. Conseguiram vencer esse desafio. E o Karatê Kyokushin no Brasil é um dos mais fortes do mundo. Reconhecido e respeitado no mundo todo. E eu, para terminar, digo a você, o Karatê Kyokushin realmente é uma das lutas mais eficientes que existem para se defender em qualquer lugar. Bem, se você gostou desse vídeo, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos. Espero vê-los no próximo episódio e fiquem com Deus.